Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia nós nos levantamos, né? Muitas das vezes desanimados, mas a gente, quando olha para a palavra de Deus que mais um dia o Senhor nos deu, nós dizemos a Ele, né? Hoje eu me levantei para ser mais que vencedor em Cristo. E assim nós caminhamos o dia. Boa noite, Alberto, seja bem-vindo. Todos que estão entrando em paz do Senhor, Val, Shalom, Simone. Todos que estão entrando aí, meu muito boa noite, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Paz, Cláudia. Muita coisa, como diz todo dia, né? Muita coisa acontecendo. As coisas estão... elas estão... Não tem lugar, né? Não tem... como é que diz? Quando você pensa que está tomando um rumo, a coisa vai para outro rumo, né? É uma bagunça. É uma bagunça na cabeça das pessoas. Mas essa bagunça é proposital. Ela é proposital. Ela é uma bagunça para confundir você e confundir eu. Entendeu? Paz do Senhor, Andréia. São bagunças que Satanás está fazendo no meio do povo para nos confundir, né? Uma hora é da direita, outra hora vai para a esquerda. Boa noite, Alberto ou Aline. Uma hora o dono do mundo caminha para o lado do mito, outra hora caminha para o defunto, né? E assim a população fica atônita, não sabe o que fazer, não sabe para onde correr. Estão preparando aí uma greve que só vai piorar a situação do país. A greve vai piorar a situação do país. E digo para vocês, não digo nada se essa greve não está sendo preparada pelo próprio governo federal, tá? Pelo próprio governo, não é guerra de oposição, uma guerra combinada, né? Uma greve combinada. Para fazer o quê? Para trazer mais desgraça para o povo. Entenderam? Vai trazer o que essa greve? Vai trazer prisões, vai trazer controle massivo em cima da população e vai ter desabastecimento já premeditado e rápido. Então, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, que essa greve não prospere. Mas se ela prosperar, se prepare, porque a situação vai ficar feia. Se você tem condições, tá na hora de você estocar alimento na tua casa. Se você tem condições, tá na hora de você repor os alimentos da tua casa pelo menos para 6 meses. Presta atenção. Porque o que vem aí não vai ter uma falta, mas vai ter uma escassez muito grande. Então tudo vai ser a peso de ouro. Vai ser a peso de muito dinheiro para você conseguir alguma coisa. Agora, o povo de Deus é um povo que Deus vai preservar. O povo que está andando na obediência da palavra de Deus, o Senhor vai cuidar. Mas você tem que ser como José. Você tem que seguir o conselho que a Bíblia dá. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Tá entendendo? Seja, meu irmão, prudente. Presta atenção. Tenha prudência. Se você tem condições de estocar alimento, estoque. Se você tem condições de plantar no fundo da sua casa, plante um tomate, plante uma alface, plante um pezinho de chuchu que rapidinho dá. Shalom, Vanise. Se você tem condições para isso, faça enquanto é dia. Crie umas galinhazinhas, entendeu? Aqui na minha cidade é proibido criar galinha na cidade, então eu não posso nem pensar em ter. Aqui no fundo, daria até para fazer um galinheiro aqui no fundo de casa, mas infelizmente não dá. Mas eu vou te dizer, se você tem condições, meu irmão, tá na hora de se mexer.
Aliás, já passou da hora, né? Já passou da hora. Entenderam? E não espere que nada vai melhorar, porque não vai melhorar. Ontem eu vi, né, o chefe da greve dizendo, olha, você tá com dívida, paz, Vânia, você tá com dívida, você tá com isso, tá com aquilo. Na nossa pauta é 12 meses para você... É a codorna, né? A codorna, ela também produz rápido. Mas acho que aqui, eu não sei se aqui na cidade pode produzir, dentro da cidade, entendeu? Tem uma lei aí. Até... É verdade, dá pra comer, tadinha das bichinhas. Bota ovo e dá pra comer. Não é proibido? Será que não? Amanhã eu vou dar uma pesquisada. Amanhã eu vou dar uma pesquisada. Então, meu irmão, o que eles vão fazer não vai te fazer nada. Dívida, você pague o que você deve. Se não deu para pagar, meu irmão, entrega para Deus. Tá entendendo? Mas não entra nessa daí não, que eles vão conseguir carência de não sei quantos meses para pagar a dívida. Isso é tudo conversa fiada, isso é lorota. Isso não vai acontecer, tá? Então fiquem alertas, porque nós já estamos numa... Quer dizer, nós já estamos numa ditadura há muitos anos, né? Nós já estamos numa ditadura há muito tempo. É que é uma ditadura mais leve, né? Era mais leve, agora não, agora é pesada, né? Agora eles estão mexendo com tudo. E por que eles estão mexendo com tudo? Porque o Brasil está em juízo com Deus. O Brasil está em juízo com Deus. A glória de Deus está indo embora do Brasil. Por quê? Porque o Brasil prefere os ídolos de madeira. O Brasil prefere ao ocultismo do que prefere a Deus. Então Deus está se retirando da nação brasileira. E nessa retirada, boa noite, Aline, seja para você também, meu irmão, um grande beijo no teu coração. Então, o que acontece? Acontece que Deus se retira, a glória de Deus se retira. Paz, Larissa, se retira da nação, não do povo que adora a Deus, a nação, mas da nação, sim. E quando se retira da nação, o povo começa a sofrer. Paz do Senhor, Miriam. Paz de Deus, Fabiana. O povo começa a sofrer. E é o que está acontecendo. O povo preferiu a Deus, preferiu a Mamon, preferiu a zombar de Deus no carnaval, a não ter respeito pelo Senhor, né? E agora está colhendo, vai colher os frutos. E os frutos não são nada bons. O Brasil está como uma jaca apodrecendo no pé. Logo ela começa a cair. Nós estamos na iminência de ser invadidos, né? Invadidos. Pode ser que invada, pode ser que não, mas se não invadir pacificamente, vai invadir de outro jeito. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que o povo de Deus vai ser guardado. Mas o povo de Deus que obedece a palavra de Deus. Presta atenção. Não é o povo que está aí tratando Deus como se fosse um fantoche. Como se ele fosse alguém que faz a sua parte, quer me dar o que eu quero. E eu faço o resto. Não. Com essa gente aí, Deus quer distância deles. A ira de Deus vai vir para eles. Esse povo é culpado do que está acontecendo no Brasil. Esse povo é culpado do que também está acontecendo no Brasil. São os falsos pastores, né? São os falsários que usam da palavra de Deus para ganhar seus dinheiros. Usam da palavra de Deus para enriquecer. Eu estava vendo um podcast, nem vi inteiro, só uma parte que mandaram para mim, um pedaço do podcast lá do Inteligência Natural. Acho que é Inteligência Natural, né? E um aí que está formando uma igreja agora, ele mostrando que ele conhece o Rolex de longe. E que se quiserem presentear a igreja dele com Rolex, que é muito bem-vindo, porque ele faz coleção de Rolex. Eu fiquei apavorada. Era junto com como é que diz? O faladão, né? O faladão, que tá faladão agora, né? Junto com o faladão.
E agora vai montar uma igreja sozinha dele, né? Uma igreja coaching, uma igreja que tem até boutique, tem um shopping antes de entrar na igreja. Irmãos, eu tô abismada aonde chegou o povo de Deus. Aonde chegou o povo de Deus? É inteligência limitada, obrigada. Inteligência limitada ou limitada, né? É do, como é que é o nome do rapaz? Eu não lembro o nome dele. Eu assisto os podcasts dele. Mas presta bastante atenção. Prestem bastante atenção. Nós temos que clamar a Deus por nossas vidas. Nós temos que estar na obediência da palavra verdadeira, da palavra que está escrita aqui. É tempo, meu irmão, de buscar o Senhor. É tempo de clamar. Porque a situação vai piorar, vai apertar muito. E engraçado que hoje é os vendilhões do templo, isso mesmo. Hoje, Deus me levou a ouvir vários vídeos sobre inteligência artificial. Tudo que eu pus à mão hoje era inteligência artificial. Irmãos, um deles, que é o mais longo, eu coloquei nos meus stories para vocês verem. Não deixem de ouvir aquele vídeo, não deixem de ver aquele vídeo. Ele é em inglês, mas a inteligência artificial traduz ele bem traduzidinho, tá? Não deixem de ver. O Vilela, né? É exatamente o Vilela. Ele ficou besta e falou assim: eu não conheço o Rolex desse jeito, não. E o cara, assim. E o cara tirando onda, né? Como diz, tirando onda e como se aquilo fosse. Ô, irmão, eu ganhei uma. Tudo dele é ganhar, né? Ganhei uma moto, não sei de que jeito, no maior estilo da moto. Glória a Deus por isso. Meu Pai, misericórdia. Misericórdia. É difícil, né? É difícil. Mas eu só digo uma coisa para vocês. Se você faz parte disso, sai correndo. Se você faz parte disso... Eu coloquei, a senhora colocou o vídeo no... Não, eu coloquei o vídeo aqui no meu... Como é que diz? Eu não sei o nome desse pastor. Eu acho que é isso mesmo, André Fernandes. Acho que é esse aí mesmo. É um com carudão, né? De barba. Tem esposa bem bonitinha. Pois é. E a propaganda da igreja é assim, uma coisa de louco, né? É muito, como é que diz? Shalom, Maria Rita. É muito comercial, né? Muito comercial. Muito comercial. Olha, eu coloquei esse vídeo, eu fiz um álbum que é coisas do fim, acho que é coisas do fim. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu olhar aqui que eu já te falo. Eu coloquei lá no meu, mas deixa eu olhar aqui que eu já te mostro. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Deixa eu ver se eu coloquei na minha playlist. Espera só um pouquinho. Espera só um minuto, deixa eu ver aqui. Não, eu coloquei ele. Espera só um pouco, gente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui na playlist que eu tô montando. Eu tô montando uma playlist de todos os vídeos que eu acho interessante. A playlist chama A Terra Clama. A Terra Clama. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a capa do vídeo. Tem vários, eu vou colocar vários lá. Vários, porque são excelentes de você. É especialista em segurança de IA. É 1h27, tá? É especialista. Ó, é esse vídeo aqui, ó. Espera aí. Deixa eu ver se eu coloco aqui no... Eu vou formar uma playlist aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Só um pouquinho. O vídeo é sensacional. Não deixem de ver. Não deixem. Peraí. Deixa eu colocar aqui.
Eu vou formar uma playlist de IA, tá? E inteligência, peraí, em particular, público. Eu vou colocar IA lá no meu canal, tá? No meu canal. E aí vocês vejam os vídeos que eu vou colocar lá. Já coloquei. Quem quiser, vai lá. Boa noite, Meire. Boa noite, Paula. Quem quiser, entra no meu canal Ruth Urbinati no YouTube. E vocês vão na playlist que eu acabei de formar IA. E tem a playlist também como é que diz? A Terra Clama. Que eu coloquei. Tô colocando todos os vídeos sobre o que está acontecendo na Terra. Porque às vezes é muita coisa, muita informação para trazer aqui. Então eu deixo lá e vocês vão passando por lá e vendo as coisas que eu vou colocando, entendeu? Porque aí fica mais fácil pra gente tá, como é que diz, a gente tá a par de tudo, né? Mas ouvindo esse vídeo dessa IA, que é ele é gerente, ele trabalha com segurança de inteligência artificial. E ele falou algumas coisas que eu fiquei chocada. Uma das coisas que ele falou foi sobre o Sam Altman. Sam Altman é o homem que está criando, ele e o Peter Thiel estão criando a maior inteligência artificial do mundo. Essa inteligência artificial, ela vai competir com a inteligência da China. É Projeto Gênesis. E ele fala o seguinte, lá no YouTube é Ruth Urbinati. Só colocar Ruth Urbinati que você tá lá no canal, tá? E ele diz o seguinte, irmãos, que o Sam Altman, ele tem uma pretensão. Qual é a pretensão dele? É ser um ponto luminoso no céu. Ser um ponto luminoso no céu. Shalom, Andréia. Você sabe o que é isso? Ser um ponto luminoso no céu? Então ele fala, ele quer ser um Deus, ele quer ser adorado. Irmãos, aí eu fiquei pensando, meditando, porque é o seguinte, presta atenção, quem rege o mundo não são os países, não são os presidentes, os reis, esses que estão aí na superfície, não são eles que regem o mundo. Quem rege o mundo são as famílias que vêm da geração de Nimrod, certo? E essas famílias que estão na geração de Nimrod, elas estão representadas por esses tipos como Sam Altman, como Peter Thiel, Elon Musk. Esses são descendentes destas famílias, entendeu? Exatamente, quer ser igual a Deus. Eles são descendentes dessas famílias. O Trump é descendente dessas famílias. São 10 famílias que eu já passei aqui para vocês. 10 famílias que vêm da Pérsia, que estão na Europa hoje e estão nos Estados Unidos. No Brasil elas não estão. O Brasil não tem nada disso, coitadinho do Brasil. Imagina se tivesse, meu Deus, a situação aqui tá feia. Então, esses 10 reis, a qual o anticristo vai se levantar, não são 10 reinos, como nós enxergamos. Boa noite, Fatinha. São reis que não foram eleitos para reger a terra. Entendeu? Tipo Fórum Econômico Mundial. Tá entendendo? Essa gente, eles são os 10 reis. Eles são os representantes das potestades do inferno que regem a terra. Posso estar errada? Posso. Eu não estou falando para você que eu tô certa, mas a minha visão está indo para isso. A minha visão, vendo tudo isso, enxergando tudo isso, a minha visão está indo para esse lado. É esse pessoal. Será que o homem do pecado não será um desses rapazes que vão levantar? Esse Sam Altman, né? O Peter Thiel tá dando aula de Apocalipse. Hoje eu escutei os vídeos dele das aulas do Apocalipse que ele tá dando. Ele contando como ele dá as aulas, por que ele está ensinando o Apocalipse
pro pessoal de trabalho dele, porque eles têm que se adiantar ao Apocalipse. Irmãos, presta atenção. E o pior de tudo é que eles não estão se adiantando. Eles estão atrasados, porque a agenda de Deus está correndo. E eles estão correndo para em 2027 colocar a inteligência artificial que vai reger o mundo. Você entendeu? Aí você para pensar. Hoje eu nem falei, né? Mas vamos lá, vamos falar. Vamos para a prática normal. Hoje nós estamos dia 3 de dezembro de 2025, estamos a 473 dias do término da geração da figueira, que dá 1 ano, 2 meses e 18 dias. Engraçado que isso vai dar em março de 2027. E 2027 é o auge da inteligência artificial que vai reger o mundo. Você está entendendo? Eles estavam conversando nesse podcast, que é um podcast, e ele disse que 99% dos habitantes da Terra vão perder o emprego. Não vai ter emprego. E o Sam Altman está buscando uma forma de pagar uma renda universal para esse povo. Não vai ter emprego, não vai ter trabalho, não vai ter nada, porque a ideia deles é que a inteligência artificial, Fernanda, boa noite, que a inteligência artificial assuma o controle da humanidade. O negócio é muito sério. E ele diz o seguinte, que ele há 15 anos atrás avisou para eles o que ia dar a inteligência artificial. Ele disse que ia ficar incontrolável. E sabe o que ele falou? Que a inteligência artificial está incontrolável, ninguém mais segura ela. E sabe o que ele disse? O rapaz que perguntava para ele, falou assim, mas o Sam Altman não sabe disso? Que ele está criando um monstro? Ele falou assim, claro que ele sabe, mas ele quer criar. Ele quer que a coisa saia do controle. Esse é o objetivo dele. Eles não têm objetivo pela humanidade. Eles têm objetivo em ganhar muito dinheiro, em dar o que quem pediu essa inteligência quer. Entendendo, meus irmãos? Então você fica vendo, meu irmão, que é o seguinte, o que no resumo do resumo resumido, o que dá de entender tudo isso? A geração da figueira termina em 2027. 2027 entra a inteligência artificial para dominar o mundo. Shalom, Joelma. Entra para dominar o mundo. Irmãos, a inteligência artificial, ela é a marca da besta. Aliás, ela traz a marca da besta, ela traz. Mas ela é a imagem da besta que é dado fôlego a ela. Tá entendendo? Ela é a imagem que foi levantada a besta e foi dado fôlego a ela. Então, meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa. A partir de 2027, Jesus volta a qualquer momento. Nós sabemos que ele vem na festa das trombetas. Então, se prepare. Prepare a tua alma, porque a gente não sabe que agora com essas leis que estão vindo aí, né? Eles estão aprovando a toque de caixa, a internet, né? Então nós não sabemos quanto tempo nós vamos estar juntos. Nós não sabemos. A coisa já está para terminar. Só se Deus tiver misericórdia, esticar o elástico da misericórdia dele para nos ajudar, para a gente ficar aqui ainda, né? Aí eu estava vendo também um americano falando sobre a reconhecimento facial. Presta atenção, porque isso vai servir para nós. Ele disse o seguinte, um pastor, tá? Ele disse o seguinte, que o reconhecimento facial não é a marca da besta, mas é o caminho que vai ser usado para a marca da besta. O reconhecimento facial só vai fazer com que você seja mais vigiado do que você já é. Então presta atenção. Então, o reconhecimento facial, a identidade, né? A identidade digital, ela vai piorar a situação, mas ela ainda não é a marca, mas ela é o caminho da marca. Ela é o caminho da marca. A marca, ela tem que ser colocada aqui e aqui, ou aqui ou aqui. Ela vai ter que aparecer.
Entenderam? Ela vai ter que aparecer. Esse pastor eu achei muito interessante a maneira dele falar. E essa marca vai aparecer, porque as pessoas vão ver aqueles que são marcados daqueles que não são marcados. Mas ele estava falando, né, pra gente que por enquanto nós podemos avançar. Só a única coisa é o seguinte, nós vamos ser mais controlados, né? Mais controlados. Mas a marca, ela é literal. Eu gosto muito daquele pastor que eu tô lendo com vocês aqui, a leitura, né, que ele faz todo dia, ele coloca as coisas lá no Twitter. E ele também fala a mesma coisa, que a Bíblia não é um conto da carochinha. A Bíblia não como é que diz? Não são falas, como é que diz, metáforas, nada disso. A Bíblia é literal, ela é verdade. Como nós não conhecemos o mundo espiritual, nós ficamos atabalhoados, sem entender. Mas quando você começa a ler o livro de Enoque, quando você começa a ler os apócrifos, olha aqui, ó, né? Lembra da Bíblia que eu ganhei, ó? Essa Bíblia é uma bênção, gente, é uma bênção, tá? Cara, né? Mas graças a Deus eu ganhei. Essa Bíblia é uma bênção, sabe? Essa Bíblia é uma maravilha. Quando você começa a ler o que tem aqui, você começa a entender o mundo espiritual. Você começa a entender o que está vindo por aí. Você começa a entender a Bíblia da forma literal, que Deus fala conosco literalmente. Eu deixei um texto para ler hoje, mas eu não vou ler, porque eu preciso passar isso aqui, o que eu tenho aqui para vocês. Entendeu? Eu vou deixar para ler amanhã. E ele fala sobre isso. Ele fala sobre a literalidade da Bíblia. Que a maioria dos pastores, a maioria das igrejas, os cursos de teologia, tem a Bíblia como se fosse... É uma figura de linguagem. Não existe figura de linguagem na Bíblia. Existe coisas reais. Ele falou, o texto de hoje é sobre o levantar da glória de Deus de Jerusalém, né? Interessante, muito interessante o texto. E é por isso que eu falei que Deus está levantando a glória dele do Brasil e acabou para o Brasil e acabou. Mas dos filhos, Deus não vai levantar a sua glória. Deus levantou a glória de Israel no tempo de Ezequiel. Deus levantou a sua glória porque não existia mais como estar junto, porque eles não queriam a Deus, eles queriam aos ídolos de pedra, aos ídolos de barro. Eles queriam os postes ídolos. Shalom, Patrícia. Eles queriam tudo menos a Deus. Eles fizeram do templo de Deus um lugar de culto a demônios. Quando Deus mandava Ezequiel olhar por entre as frestas, e ele via, boa noite, Graciele, ele via as mulheres chorando por Tamuz, fazendo bolos de Tamuz, panetone, tá? Panetone. Fazendo bolos de Tamuz. Fazendo bolo para celebrar o dia de Tamuz. Paz, doutor Ivânio. Estão entendendo, meus irmãos? Graça e paz, Alexandre. A Bíblia é literal. Então, o que acontece? Deus levanta a sua presença de dentro do templo. Deus tira a sua presença de dentro do templo. E o que acontece quando Deus sai com a sua presença dali? Entra Babilônia e arrasa com Israel. Enquanto a presença de Deus estava sobre Israel, nada acontecia. Mas no momento em que Israel deixou a graça de Deus, como o Brasil está fazendo, já fez, deixou a presença de Deus, como esse pessoal dessas igrejas CNPJ estão deixando a presença de Deus, estão deixando a glória de Deus. Deus é lá fora, aqui dentro mandamos nós queremos só o nome dele, como está lá em 4 de Isaías, queremos o teu nome, mas nós queremos vestir do nosso vestido, falar do jeito que a gente fala, fazer o que a gente faz, nós só queremos o teu nome, queremos ser chamados do teu nome, somente isso. Tá entendendo?
Sabe por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Mas a graça e a misericórdia de Deus estão se levantando da nação brasileira. E o pior virá. O pior virá. Porque quando uma nação dá de ombros para Deus, acabou, irmão. Mas tem uma coisa, Deus é misericordioso e Ele vai nos guardar. E o que acontece? A presença de Deus sai do templo, né? Sai do monte do templo, né? Mas a presença de Deus vai para o Monte das Oliveiras, porque Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras. Tá entendendo, meu irmão? Então a nossa bendita esperança está vindo. O Brasil rejeitou a Cristo? Rejeitou. Do momento em que Deus está se retirando, Satanás está entrando. Mas para os filhos de Deus, nós somos cidadãos dos céus. Por isso, você precisa estar na obediência da palavra. Presta atenção. Mas vamos ler, né? Eu quero ler com vocês Romanos 1. Ler com vocês Romanos 1. Se você puder a Bíblia, paz, Tânia, seja bem-vinda, minha irmã. Se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos, exatamente, escarnecer no nome do Senhor. Escarnecer. Vamos ler Romanos 1, diz assim. Não, eu estou entrando na palavra agora. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Tinha uma comunidade grande, né, de judeus em Roma, e mesmo os romanos se converteram. Olha isso aqui. Primeiramente dou graças ao nosso Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Por que confortado? Porque eles viviam em perseguição. As igrejas daquela época viviam na perseguição. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Era uma troca de experiências. E essa troca de experiências consolava o povo. É como a gente conta um testemunho, né? A gente ouve um testemunho, aquilo enche o nosso coração de alegria. Um testemunho, meu irmão, ele marca a nossa vida. Existem testemunhos que eu escutei na minha vida que me marcaram e marcam até hoje. Muitas das vezes eu quero desanimar e eu lembro daquele testemunho que eu escutei e eu não desanimo, eu prossigo à frente. Olha aqui, ó. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Esses bárbaros aqui eram o povo que habitava a Europa, tá? E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Presta atenção agora. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo,
pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, a Deus toda a glória. Glória a Deus, minha irmã. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Presta atenção nisso. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Presta atenção. Eles detêm a verdade, mas na injustiça. Eles retêm a verdade para poder praticar a justiça. Injustiça, aliás. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. Presta atenção. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Você ouviu isso aqui? Marca isso aí, ó. Coração insensato, são inexcusáveis, eles detêm a verdade para fazer a injustiça. Olha isso aqui. Olha o 22. Foi aqui que o Senhor falou comigo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Marca esse versículo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Imagem de homem. E a corruptível. Ela faz parte disso aqui. E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que Ezequiel viu dentro do templo? Um monte de imagens esculpidas na parede, de répteis. Jesus chamou os fariseus de raça de víboras. O que é uma víbora, irmão? É réptil. É o reptiliano. Quadrúpedes. Pelo que Deus também os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Tem uma loja aí que os homens, para entrar nessa loja, eles têm que andar um com o outro. Você sabia disso? Eles têm que desonrar os seus corpos entre eles. Boa noite, Maria Júlia. Você sabia disso? Tem uma loja aí, né? Uma loja secreta, onde eles, para poderem fazer vínculo com o Deus deles, né, Gadu, né, é o Jabulon, né, o Bafomé, eles têm que abrasar os seus corpos entre si, homem com homem. Você sabia disso? Está aqui escrito. Jesus chamou os fariseus de raça de víboras. Ezequiel viu entalhado na parede do templo, nos quartos, no subterrâneo, animais esculpidos na parede. Você sabia que o templo de Salomão, ele era a prévia dessa loja que nós conhecemos aí, aonde adora Bafomé? Você sabia disso? Por isso, a loja tem as colunas que tinha Jaquim e Boaz lá dentro. Sabia disso? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Sabe o que é isso? Homem que tem relação homossexual com a sua esposa. Sabia disso? Homens que têm relações homossexuais com a sua esposa. Cuidado com isso. Cuidado. Se você praticar isso, meu irmão, para de praticar. Se você pratica esse tipo de coisa, para de praticar. É abominação. Porque uma relação sodomizada entre um homem e uma mulher, presta atenção no que eu estou te dizendo. Aquele lugar não foi feito, presta atenção, foi, mas depois do templo construído, ela foi se transformando numa loja. Ele é o pai da loja, mas Salomão é o pai da loja. Todos os fundamentos da loja são dentro dos escritos de Salomão. Não dos que estão aqui, dos que ele escreveu fora. Tá? Para quem não sabe, tá? É isso aí, Salomão, quando você lê Eclesiastes, você vê ele falar das mulheres, que entre 1000 mulheres ele não achou nenhuma, porque eram as mulheres que ele tinha. Eram todas bruxas. É. Coisa muito séria, irmãos, coisa muito séria. Por isso o reinado dele foi dividido. Foi dividido entre 2 casas, né? Entendeu? Exatamente, eles idolatram. Sim, no subterrâneo do templo. No subterrâneo. É só ler Ezequiel. Até o cheiro, eles passam quando morre um ente da loja, eles passam a folha da oliveira pelo nariz e colocam, depositam no corpo do morto. Até isso o livro de Ezequiel fala, no capítulo 8 de Ezequiel. O ramo de oliveira passando no nariz. Até isso tá lá. Tá entendendo? Leia o 8 de Ezequiel, vocês vão encontrar. Presta atenção aqui, ó. Porque até as mulheres mudaram o uso natural. Aqui não tá falando só de ser mulher com mulher, não. Tá falando de ser mulher praticando coisas com o seu marido do lado ao contrário. Presta atenção. Ali foi feito para excretar, não para absorver. No momento em que a semente vai com fezes, isso é abominação. Isso é abominação diante de Deus. Presta atenção, meu irmão, que eu estou falando. Isso é sério. Isso é muito sério. A maioria do povo não fala sobre isso. Mas eu falo. Você quer salvar a tua vida? Sai dessa abominação. Coloca o teu leito santificado na presença de Deus. Você não precisa disso. Eu conheci uma senhorinha aqui em Maringá. Exatamente, além de ser pecado, é nojento. Ela morreu com um câncer severo nos intestinos. E o médico falou. O marido não consentia da forma correta. Só ao contrário. E ela, coitadinha, se submetia porque achava que ela tinha que obedecer o marido. E crente, hein? Os dois crentes. Ela morreu estourada. Com 60 anos ela tinha. Morreu estourada. Isso não é brincadeira. Era um homem rude. Um homem que não tinha apreço por ninguém. Por quê? Porque habitava um demônio dentro dele. E ela, porque nas igrejas ninguém nunca falava esse tipo de coisa. Ninguém nunca ensinou o que era para ensinar. Então as pessoas morriam, pecavam sem saber que estavam pecando. Mas você não pode acontecer isso com você, eu estou te avisando. Muda
Se abstém disso em nome de Jesus. Ainda está dando tempo de se abster. Entendeu? Sim, não só para o cérebro, para o coração. Existe uma doença que só dava em homens que transavam com homens. Uma doença coronária. E começaram a descobrir, os médicos, isso eu vi há pouco tempo, os médicos começaram, de 15 anos para cá, começaram a ver que as mulheres também começaram a ter essa doença. E essa doença é isso. Rompe o que é só para sair e fechar, rompe porque está entrando algo que não é para entrar ali. Os vasos sanguíneos estouram, o sêmen entra pelo vaso sanguíneo junto com as fezes e vai parar no coração. Eu não lembro o nome agora, mas é uma complicação, é uma infecção no coração. E os médicos estavam apavorados com o número de mulheres com esse tipo de problema. E eles, quando perguntavam se usava, né? Elas diziam que sim. E conheci mulheres que tinham bolsa de colostomia. E os maridos quiseram que elas continuassem com a bolsa de colostomia, para que eles pudessem. Entendeu? Isso é abominação. Isso é a mesma prática da sodomia. Não precisa deitar com outro homem, não. Está sodomizando do mesmo jeito. Presta atenção, meu irmão. Se você tem essa prática, se você tem esse tipo de costume, sai disso enquanto é dia. Sai disso enquanto é tempo. Tá entendendo? Olha aqui, ó. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Deus deixa, eles não querem a Deus, então Deus abandona. E o que vai fazer? Vai piorar a situação. Mas é porque Deus quis que piorasse? Não, é porque o homem não permitiu que Deus entrasse. Deus só entra se você permitir que ele habite na tua vida. Se ele não permitir, ele não vai entrar. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, engenheiro de inteligência artificial. Hoje eu vi biologia. Você sabia que tem biologia sintética? Você sabia que o vírus que esparramou por aí foi feito num laboratório de biologia sintética? Eu não sabia que existia tal da biologia sintética. Eu fui aprender hoje isso. Eu fiquei apavorada. Biologia sintética ligada com os departamentos de produção de inteligência artificial. O negócio que andou aí, que matou meio mundo aí, né? Diz que matou, né? Ou mataram, né? Que precisou tomar aquele negocinho no braço, foi feito num laboratório desse de medicina sintética. Eu fiquei chocada. Olha aqui, ó. Inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos. O que fala de manhã não fala à noite, o que fala sentado não fala em pé. Sem afeição natural. Não querem filhos, engravida, tira, não quero essa porcaria em mim. Perderam a afeição natural. A outra matou o bebê e botou na geladeira. Todo dia ia lá para ver se acordava a criança. Perderam a afeição natural. Irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus
que são dignos de morte, os tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem. Consentem, exato, endocardite, essa mesmo. Aos que a fazem. Essa mesma, endocardite, é uma doença que dá referente a essa prática aí. Coisa tenebrosa, coisa tenebrosa. Irmãos, sendo sábios, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles querem prosseguir, eles querem avançar naquilo que os vai destruir, mas não importa. Eles comandam o mundo. Satanás está neles, comandando o mundo. Satanás rege eles. Pois é, Paula, isso aí, minha irmã. Você leu ontem, né? Que bom. Que bom. Bom saber que você está lendo. Irmãos, presta bastante atenção. Que mundo você quer? Eu quero a vida eterna. Eu quero viver com Cristo. Eu quero carimbar o meu passaporte para a vida eterna. Tá entendendo? Eu quero. Você, o que você está fazendo? Você está vivendo aí? Pois é, a Rússia invadiu para 30 laboratórios desses. Lá era o centro dos laboratórios daí. E tem mais coisa, viu? Lembra das fazendas que tinha aqui no Brasil, né? Daquele João que diz que é de Deus, mas não é de Deus? Lembra do João que diz que é de Deus e não é de Deus? Lembra? Então, aquele João que disse que não era de Deus e não é de Deus mesmo, ele tinha fazendas de mulheres para dar luz a pequenos, para poder sair do país sem documentação, para poder ser colocado como as crianças lá desse lugar lá do Zelensky, né? Tinha fazendas lá de crianças para usarem nesses laboratórios, usarem as crianças como fonte de líquido vermelho, suco vermelho. Tá entendendo? Irmãos, o mundo é louco. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mas Jesus vem vindo desfazer as obras de Satanás. Jesus vem vindo. Sim, eles estão sob juízo. Estão sob juízo. E o Brasil está entrando no juízo agora. O Brasil está entrando em juízo agora. Deus deu para o Brasil tempo para o Brasil se regenerar. Não adianta. Eles querem a lodo, eles querem o mais baixo que tiver. Mas nós somos cidadãos dos céus. Você está carimbando o seu passaporte para a vida eterna? O que você está fazendo com a tua bagagem? No céu, meu irmão, você não vai entrar com a bagagem desse mundo. Está na hora de desprender desse mundo. Entendeu? Eles são estranhos, É um dos povos que mais foram traficados para o mundo inteiro, pelas mulheres serem muito bonitas, né? Eles são traficados para o mundo inteiro. É coisa absurda. Mas tem o povo de Deus lá dentro. Tem um povo de Deus que clama a Deus lá dentro. E Deus está guardando esse povo. Tá caindo bomba e Deus está guardando eles. Cai a casa deles e eles estão lá na frente cantando, louvando a Deus. Entendeu? Pois é, minha irmã. É desse jeito aí. E eles são, né, do grupo dos Askenazi, né? Askenazi. Meus irmãos, presta atenção. Carimba o teu passaporte para a vida eterna. Sai desse mundo, para de falar palavrão. Tira da tua vida o que é mal. Sai da prostituição, sai do adultério. Sai das práticas imorais com o teu marido. Sai das práticas imorais. Sai, meu irmão, disso, em nome de Jesus, porque isso vai te levar para o inferno. No céu não entra pecado. No céu não vai entrar um coração malicioso. No céu não vai entrar um coração pervertido, perverso.
No céu não vai entrar essas práticas. Entendeu? No céu não vai. Você precisa ter uma vida limpa. Você precisa ter uma vida nos moldes da palavra de Deus. É exatamente confessar. Quem confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos... Como é que é mesmo o versículo? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entendeu? Deus nos pede santidade, pois Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Meu irmão, tá na hora de nós nos rendermos a Cristo. Tá na hora, meu irmão, de nós estarmos diante da presença dEle, confessando a nossa vida. Mas Ele sabe tudo de mim, mas Ele quer que você fale. Ele sabe, mas Ele quer que você confesse. Por que Ele quer que eu confesse? Ele quer que você confesse porque Ele quer ouvir da sua boca que você está pedindo ajuda, que você está pedindo misericórdia, que você está pedindo que Ele venha sobre a tua vida e te limpe dos seus pecados. Meu irmão, não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar. É tempo de avançar em fé e graça. É tempo, meu irmão, de olhar para o Senhor. É tempo, meu irmão, de clamar ao Pai. É tempo, meu irmão, de desfazer a bagagem desse mundo, deixar tudo aqui e caminharmos para a vida eterna. Saiba de uma coisa, não sabemos se o ano que vem nós vamos estar juntos. O ano que vem vai ser o ano que você precisa estar no pé do Senhor. Você não pode brincar de ser crente, porque senão Satanás te laça. Você tem que ser ovelha, andar de cabeça baixa, parar de ser, como é que diz, bode. O bode é que pula para cima e para baixo. Para de ser bode, meu irmão, e seja ovelha, para que Satanás não te lace, para que você possa herdar a vida eterna. Sei sim. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo. Tomara a Deus que não dê, porque se der certo, a nossa situação vai ficar muito pior do que já está. E vai só piorar. O que poderia demorar mais um pouco para piorar, vai piorar antes. Entendeu? E aí não vai parar mais, né? Infelizmente, o nosso país é regido por meninos, né? Meninos. Por pessoas que são levadas pelo vento. Pessoas que são levadas pela emoção. É uma briga. Eu fico olhando, né? Homens e mulheres discutindo, né? Suas vidas privadas na internet, né? Discutindo suas brigas. Eu tô falando de gente grossa aí, né? Político, né? Expondo tudo da sua família, expondo tudo. Brigando, né? Um faz um videozinho, pirraça aqui, o outro pirraça de lá e assim vai indo. Que país é esse, né? Que país é este? Deixaram de Deus e foram entrar no pior da humanidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de paz e justiça, Tu és um Deus que está preparando o Seu povo para a vida eterna. O Senhor é um Deus que está nos dando tempo para limpar a nossa vida. O Senhor está nos dando tempo para fazer um concerto contigo. O Senhor está nos dando tempo para mudança de vida. E eu te peço, Pai, ajuda-nos a mudar as nossas vidas. Ajuda-nos a ser mais semelhante a Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a estar diante de Ti. Ser achados dignos. Vigiando e orando em todo o tempo, para que sejais achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem.
Senhor, eu te peço, guarda os meus irmãos em nome de Jesus, guarda a Larissa, lá em Goiânia, sua família. Guarda o Juliano, a Meire e a sua família, Pai. Guarda a casa deles, o trabalho deles, Senhor. A vida deles, protege eles debaixo da tua mão. A Estela, Pai. A sua família, lá em Rondônia, o Roraima não lembro agora. A Leninha. Senhor, guarda ela, a família dela. O vale de ossos secos que vai levantar na casa dela. Guarda a Dani e o Charles, seus filhos, a Iriedna, o Daniel, as crianças, a Carol Cosen, que seus filhos, a Mônica, seus funcionários, sua família, a Joelisa, a Marisa, a Vânia Lúcia, sua família, a Vanilda, sua família, a Crica, também com a família, a Beth Borba, Irene Lara, a Cleidiane, a Tassiana Donato, a Poliana, Senhor, a visão da Poliana, guarda ela, o doutor Ivânia, sua família, a Clarinda, Clarice, a Renata Carneiro, a Mônica Barra, Pai, guarda ela em nome de Jesus com a família, a Nayara Paiva, a Aline Milani, seus filhos, a Erivanes, seus filhos, a Eunice, a Graciele, o Gabriel, a Sandra Manfrinato, a Sandra Nunes, a Roberta, a Patrícia, o Paulo e a Marisa, a Célia Regina, a Susan Chates, a Socorro, a Simone, o Alexandre, a Tânia, o João Batista, a Adriana, ai, não lembro aqui, Talo, acho que é isso, não me lembro agora, a Elivânia e o Etienne, a Cíntia, a Marta Valéria, a Isabel, a Patrícia Venâncio, a Fatinha, a Aline Cristo, a Valmira, a Viviane Peixoto, a Jaque, a sua família, a Aline Franciele, a Rosimeire, a Celeste, a Luciana e a sua família, a Aline Coutinho, a Berenice, a Paula, o Pedro, a Clara, Senhor, do pastor Vitor, da pastoração, a Suzana, o Denildo, a Fernanda, a Cleide, o Alberto, a Andréia Brau, a Andréia Medeiros, a Andréia Coelho, a Joel, a Marlinda, Pai, a Eliane, o Vilmar e o Daniel, Pai. Que todos esses, a sua bênção estejam sobre as suas famílias, Pai. A tua guarda-chuva de bênção estejam sobre eles, guardando, guiando, livrando do mal, dando a bênção, Pai, da vida eterna. Que eles possam entender, Senhor, aquilo que o Senhor exige de nós, para que nós possamos estar diante do Teu Filho. Nos ajuda, Senhor. Cura as enfermidades. Livra o Teu povo do mal. Livra o Teu povo, Senhor, do perigo do mundo invisível. Livra o Teu povo, Senhor, dos inimigos que já estão na rua. Livra o Teu povo, Senhor, faz o Teu povo ficar invisível à ação de Satanás. Livra-nos e nos protege, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que essa palavra tenha ficado no seu coração, que você possa olhar tudo o que você está fazendo, que você possa consertar o teu leito, que o teu leito possa ser um leito aonde o Senhor está. Presta atenção no que eu estou te falando. Isso é sério, muito sério. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Se assim o Senhor permitir, estaremos amanhã outra vez aqui reunidos. Amém? Fiquem na graça de Jesus. Amém.